Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h09 agora em Belo Horizonte. Nessa semana a gente contou aqui para você, no nosso jornal, a gente trouxe entre os destaques aqui da nossa programação, mais um capítulo, se a gente pode falar assim, na história envolvendo o aeroporto Carlos Prates. Aí você pode pensar, meu Deus, mas como assim? Já está fechado, já não está resolvida a situação? Não, pelo menos a depender aí da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, porque foi votado lá um projeto de lei que prevê mudanças no zoneamento do terreno onde funcionava, né, o antigo aeroporto Carlos Prates. O projeto de lei é de autoria do vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e que na prática buscaria restabelecer aquela área como aeroporto, para que ele volte a funcionar. E é com o vereador que a gente conversa aqui ao vivo, com imagens para você que está no YouTube da Band Minas. Tudo bem, vereador? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana, Murilo e todos os ouvintes da Band News FM. Vereador, queria pedir mesmo uma atualização do senhor com relação ao projeto de lei. Quais são os próximos passos? Porque talvez já na cabeça de muita gente ficou a ideia, não, o aeroporto Carlos Prates já é passado. Mas só que não, né? Isso pode mudar a partir aí desse projeto de lei. Queria que o senhor explicasse pra gente tudo certinho. O aeroporto Carlos Prates não é passado, na verdade é o presente com relação a quem quer de fato quem quer buscar um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico da nossa cidade, e tudo isso é viabilizado com o aeroporto Carlos Prates. Então nós precisamos de tentar reverter essa decisão que foi tomada relativa ao fechamento do aeroporto. Na verdade, as pessoas esquecem de contextualizar historicamente, mas a grande questão do aeroporto Carlos Prates é que houve um movimento do governo federal para a privatização da Infraero. E aí, o aeroporto Carlos Prates meio que ficou de fora dessa linha de concessões, e a transferência do aeroporto para uma administração privada começou a ser articulada, inclusive com uma associação que é a Voa Prates. Só que, no início desse ano, houve uma reviravolta a partir de um acidente aéreo que ocorreu ao lado do aeroporto Carlos Prates, onde o prefeito se posicionou pelo fechamento do aeroporto, balizando-se em dados de segurança aérea que, na verdade, a gente vê que são muito frágeis. Afinal de contas, o nível de atividade do aeroporto Carlos Prates, o número de pousos e decolagens é muito maior do que a Pampulha, e o número de incidentes que a gente tem em 80 anos do aeroporto é muito pequeno em relação à Pampulha. E se formos comparar, por exemplo, com o aeroporto urbano, como o aeroporto de Congonhas em São Paulo, não tem nem porquê a gente falar em fechamento de aeroporto por causa disso. Por outro lado, o aeroporto Carlos Prates faz um trabalho muito importante, porque ele é um aeroporto de serviços, e todas as forças de segurança, a parte de brigadas de combate a incêndio, toda essa movimentação na nossa cidade Tem um problema aí Voltou, vereador. Voltou. Toda essa parte de suporte a essas operações aéreas das forças de segurança era feita de fato ali no Carlos Prates. E quando a gente fala isso, a gente não está falando simplesmente de pousos e decolagens. As oficinas de manutenção, tudo isso no aeroporto Carlos Prates. Agora, o mais importante, o aeroporto Carlos Prates simplesmente abriga o segundo maior polo de formação de pilotos da América Latina. A gente só fica atrás para São Paulo, mas a grande questão é que em 80 anos de aeroporto, mais de 85 mil pilotos já foram formados no Carlos Prates. É um fluxo de aproximadamente 1.000 pessoas formadas por ano, inclusive estudantes que estão nas nossas faculdades aqui em Belo Horizonte, que inclusive fazem cursos utilizando o FIES, ou seja, é todo um ecossistema aeronáutico que funciona em torno do aeroporto, e que, mais uma vez, Belo Horizonte, ao invés de encampar isso na terra de Santos Dumont, né, o pai da aviação é mineiro, o pai da aviação foi agora condecorado com seus 150 anos, e a gente, ao invés de lutar por ter um equipamento tão importante como o aeroporto, a gente está vendo uma movimentação demagógica da prefeitura dizendo que vai resolver o problema da habitação popular de Belo Horizonte todo de uma vez em cima do terreno onde é o aeroporto. O que nós estamos lutando na Câmara com esse projeto, que ainda está tramitando nas comissões e que em breve vai vir à votação em plenário, é justamente de destinar essa área exclusivamente para grandes equipamentos econômicos. A gente gostaria de manter o aeroporto como aeroporto. E, para isso,
hoje não depende de R$1 de dinheiro público. O que nós temos nesse momento é empresas do setor aéreo interessadas em investir no aeroporto, em aplicar na faixa de 2,5 bilhões de reais na área, para a gente conseguir, de fato, desenvolver. E quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de muita tecnologia que está chegando agora. A questão dos drones, a questão da mobilidade aérea não tripulada. Hoje, os próprios drones que vão transportar pessoas, isso tudo é realidade. A Embraer, que é também uma empresa de referência no mundo inteiro, que é um orgulho brasileiro, já está produzindo os eVTOLs. E toda essa estrutura precisa de ter o quê? Apoio de manutenção, apoio de desenvolvimento tecnológico, apoio logístico, porque, Sim. afinal de contas, essa integração aérea com a logística de transportes não tem um lugar mais adequado do que o aeroporto Carlos Prates. Ô, vereador, quem fala é Murilo, bom dia. Tudo bem, Murilo? Antes de fazer a pergunta, só queria fazer uma colocação que acho que assim, o senhor exagerou um pouco aí, né? A prefeitura não falou que iria resolver o problema habitacional de Belo Horizonte com esse projeto para o Carlos Prates, né? Falou que construiria moradias que ajudaria a diminuir o déficit habitacional. Só essa retificação aqui. Mas dito isso, minha pergunta é o seguinte, mas o que os vereadores estão fazendo? Vocês têm alguma interlocução com o governo federal, uma vez que decide, né? Claro que a prefeitura tem que também mudar o posicionamento dela, mas a decisão sobre volta ou não do aeroporto, como, né, para poder operar, depende de uma interlocução com o governo federal, né, de uma decisão, uma canetada do governo federal. Vocês têm alguma interlocução? Estão conversando também com o ministro de Portos e Aeroportos? Sim, a grande questão é que esse assunto, desde o mês de abril, começou a ser discutido para justamente se restabelecer um realinhamento sobre o entendimento do aeroporto Carlos Prates. O Ministério de Portos e Aeroportos deixou muito claro que, da mesma forma que o fechamento foi um fechamento político a pedido da Prefeitura de Belo Horizonte, para que se fizesse uma reversão dessa decisão, que deveria se haver também uma construção política de voltar atrás dessa decisão. E a partir disso, então, começou uma mobilização de esforços, onde parlamentares do nível federal, parlamentares do nível estadual e nós, vereadores, nos manifestamos e temos maioria em todas essas esferas legislativas, indicando que há o espaço, sim, para a Prefeitura voltar atrás e a gente manter o aeroporto Carlos Prates como aeroporto. A grande questão é que essas conversas acabaram ficando meio que travadas. A posição da Prefeitura é muito enfática em manter o projeto de habitações populares para o local, mas a população do próprio bairro Padre Eustáquio não foi ouvida. A população do entorno não foi ouvida. E aí começou-se um grande debate, onde na Câmara mesmo nós fizemos diversas audiências públicas. O impasse que a gente vive hoje é justamente que é muito importante que a gente tenha políticas habitacionais na cidade. Mas a gente tem áreas mais vocacionadas dentro de Belo Horizonte para abrigar essa linha de frente tão importante. Não precisamos de desativar um equipamento econômico tão importante que é um aeroporto para justamente fazer essa frente. Então, muito antes de discutir projeto, porque a Prefeitura não tem projeto para a área, o que ela tem é um esboço conceitual. Muito antes da gente fazer essas discussões, a gente precisa realmente de decidir em Belo Horizonte o porquê que nós não temos o aeroporto Carlos Prates em funcionamento. Precisamos desse equipamento. Precisamos que o aeroporto Carlos Prates siga os seus 80 anos de história como aeroporto. Então, esse é um movimento que a Câmara está fazendo, que vários vereadores estão apoiando e que a gente pretende que a Prefeitura, de fato, revise a sua decisão. São 10h18. Detalhe, Murilo, Sim, só um detalhe. Se a Prefeitura sinalizar ao Ministério de Portos e Aeroportos o interesse de se manter o aeroporto, toda a construção já está pavimentada, basta, na verdade, a canetada do senhor Fuad Noman. 10h18, assunto importante que a gente segue sempre acompanhando aqui na Band News, ouvindo todos os lados envolvidos, como a gente está fazendo desde o princípio. E hoje a gente ouviu o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, obrigado, viu, pela disponibilidade. Tô vendo que aí onde o senhor tá chovendo, né? Tá aí no Santa Efigênia? Começando a chover. Por isso que eu entrei para dentro do carro aqui. Tá certo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o espaço na Band News. É um assunto importante e a cidade tem que tomar essa decisão.